Bom, vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nessa videoaula, nós abordaremos a curva de demanda, a lei da demanda, enfim, todos os aspectos relacionados à demanda. Bom, conforme nós já vimos, o mercado ele é constituído por firmas e por consumidores. Os consumidores eles precisam decidir a quantidade de bens que eles desejam adquirir. Em outras palavras, eles precisam definir qual vai ser a quantidade demandada por eles. Assim, a quantidade demandada é a quantidade de um bem que os compradores, ou seja, os nossos consumidores, eles desejam e podem comprar. A quantidade demandada ela pode ser representada através da curva de demanda, a qual, por sua vez, apresenta inclinação negativa, ou seja, ela é uma linha negativamente inclinada. Vamos pegar aqui o nosso Word e vamos desenhar uma curva de demanda. Fazer o eixo Y aqui. Lembrando, o nosso eixo Y, ele sempre vai ser da variável preço. Vamos colocar aí o nosso preço. Agora que temos o nosso preço no eixo Y, nós já podemos desenhar o eixo X. Temos agora o nosso eixo X. Qual variável que vai no eixo X? Isso mesmo, a quantidade. Temos a nossa quantidade no eixo X. Agora eu pergunto para vocês, o que representa a curva de demanda? A curva de demanda, formalmente falando, ela representa as quantidades de bens consumidas pelos consumidores, adquiridas pelos consumidores, para cada nível de preço. Então veja o que nós temos aqui. Nós temos diferentes níveis de preço, sendo que para cada um desses níveis de preço, eu vou desenhar alguns pontos que identificam a quantidade demandada. Vou pegar 3 pontos quaisquer aqui. Peguei os meus 3 pontos. Agora eu vou pegar e identificar os níveis de preços associados a cada um desses pontos. Aqui nós já temos nossos 3 níveis de preço. Vamos chamar este primeiro preço de P1. O nosso segundo preço de P2. E o nosso terceiro preço nós vamos chamar de P3. Então aqui estão nossos 3 preços. Veja então o que nós temos. Nós temos aqui 3 níveis de preço diferentes. A cada um desses níveis de preço vai existir uma quantidade demandada associada. A este primeiro preço P1 estará associada uma quantidade demandada Q1. Ao nosso segundo nível de preço P2 estará uma quantidade demandada Q2. E ao nosso terceiro nível de preço P3, bom, quer dizer, aqui o que nós temos? Preço P3, Q1. Preço P2, Q2.
preço P1, Q3. Observem o que nós temos aqui. Quando o preço é baixo, os consumidores adquirem uma elevada quantidade do bem. Quando o preço se encontra num patamar intermediário, os consumidores adquirem uma quantidade intermediária de bem. Por fim, quando o preço se encontra num patamar elevado, os consumidores adquirem uma baixa quantidade desse bem. Como implicação disso, se nós ligarmos todos estes pontos utilizando uma curva ou uma reta, o que nós vamos observar? Vejam o que nós temos aqui. Nós temos uma curva negativamente inclinada, sendo que essa nossa curva negativamente inclinada é exatamente a nossa curva de demanda. Então, vamos chamar dessa curva de QD. Com isso, nós temos a nossa curva de demanda, o nosso gráfico que representa o comportamento dessa curva. Claro, o que eu fiz? Essa curva aqui ela tem uma determinada inclinação aqui. Depois nós vamos estudar de forma mais detalhada e iremos ver que a inclinação dessa curva ela se modifica e que a modificação na inclinação dessa curva é de suma relevância. Mais do que isso, pergunto para vocês, o comportamento apresentado por essa curva, ele é intuitivo? Sim. É fácil para nós observar que realmente a demanda ela tem essa propriedade, ela tem essa característica. Vamos considerar um exemplo. Por exemplo, quando o consumidor vai num supermercado, se ele olha para o preço da cerveja, ele chega no supermercado, ele pretende comprar 2 cervejas para aproveitar a sua sexta-feira à noite. A expectativa deste consumidor é que o preço da cerveja seja de R$5. No entanto, quando ele chega no supermercado, ele descobre que essa cerveja está custando apenas R$3. O que este consumidor vai fazer? Se antes ele tinha a intencionalidade de comprar apenas 2 cervejas, agora que ele chegou no supermercado e descobriu que ela está mais barata, ele vai comprar uma quantidade maior de cerveja. Em outras palavras, o que nós temos aqui? Se nós considerarmos que este ponto, o preço é igual a 5, então veja, quando o nosso preço da cerveja era de R$5, o consumidor ele estava disposto a comprar 2 cervejas. Porém, ele chega no supermercado e tem a feliz notícia de que essa cerveja ela está custando apenas R$3. Diante dessa notícia, esse consumidor fica extremamente feliz e decide levar mais cervejas para casa. Agora, como essa cerveja está barata, ele decide que pode levar, digamos, 4 cervejas. Então vejam o que nós temos aqui. Conforme o preço do bem se reduz, aqui, conforme nós observamos uma redução no preço do bem, a quantidade demandada deste bem se eleva, o que faz com que a curva de demanda seja negativamente inclinada. Pergunto, bom, então nós já vimos por que a curva de demanda ela é negativamente inclinada, e mais do que isso,
nós podemos formalizar agora a nossa curva de demanda, a nossa lei de demanda. O que diz a lei da demanda? Ela determina que existe uma relação inversa entre o preço e a quantidade demandada. Ou seja, conforme o preço aumenta, as pessoas preferem consumir menos de um bem. Vejam, isso é extremamente intuitivo. Se nós olharmos no nosso gráfico, conforme o preço aumenta, conforme nós observamos uma elevação no preço, o que acontece com a quantidade demandada? Ela se reduz. De tal forma que a nossa lei da demanda ela vai afirmar exatamente isso. Aumento nos preços implicam em redução na quantidade demandada. Ou seja, a lei da demanda ela vai estabelecer uma relação inversa entre a quantidade demandada e o preço do bem. Outro ponto que é importante, que nós precisamos ter em mente, é que a demanda de mercado ela é dada pela soma das demandas individuais. Aqui, por exemplo, se nós pegarmos o nosso Word, nós podemos pegar e representar aqui. Nós já temos aqui a primeira curva de demanda do primeiro consumidor. Nós podemos representar uma segunda curva de demanda de um segundo consumidor, que é D1 aqui, do primeiro consumidor, e que é D2, do segundo consumidor. Aqui, para este nível de preço, o primeiro consumidor ele adquire, quando o preço é igual a 3, o consumidor adquire 4 unidades deste bem. Porém, o segundo consumidor ele vai adquirir 5 unidades deste bem. Por conseguinte, nós podemos desenhar a curva de mercado, de demanda de mercado. Essa curva ela vai ser exatamente a soma das curvas de demanda individual. Aqui, essa é a nossa terceira curva. Vamos chamar essa curva de QDM, indicando que se trata da curva de demanda do mercado como um todo. Vejam o que nós temos aqui. Como o primeiro consumidor ele adquiriu 4 unidades e o segundo consumidor ele adquiriu 5 unidades para um nível de preço de 3, qual que vai ser a demanda total de mercado? A nossa demanda total de mercado vai ser 4 mais 5. Ou seja, nós vamos ter uma demanda total de mercado de 9. Em outras palavras, a curva de demanda de mercado vai ser exatamente a soma das duas curvas de demanda individual. Observem que o nível de preço ele permanece o mesmo. Bom, até agora nós já vimos o comportamento apresentado pela curva de demanda. A partir de agora, nós vamos ver os diferentes fatores que influenciam na demanda, que influenciam na quantidade demandada. Pergunto para vocês, quais fatores que influenciam na quantidade demandada de um bem?
O que a literatura vai nos dizer? Ela vai apontar 5 fatores como os principais fatores que influenciam na demanda pelos bens. Quais são esses fatores? Primeiro fator, o preço. O preço nós já vimos aqui. Por exemplo, na nossa primeira curva de demanda, o que nós observamos? Uma mudança no preço provoca um deslocamento ao longo da própria curva de demanda. Enfatizem bastante isso, prestem bastante atenção nisso. Quando o preço se modifica, nós temos um deslocamento ao longo da própria curva de demanda. Por exemplo, aqui, quando o preço se reduziu de 5 para 4, de 5 para 3, o que nós observamos? A quantidade demandada ela se reduziu de 2 para 4. Observem que o deslocamento que nós observamos foi deste primeiro ponto aqui para esse segundo ponto, sendo que ambos os pontos se encontram sobre a mesma curva de demanda, indicando que nós tivemos um deslocamento ao longo da própria curva de demanda. Mais do que isso, uma redução no preço resultou em um aumento na quantidade demandada. E por outro lado, se acontecesse o inverso, se o preço fosse de R$3 e se elevasse para R$5, qual seria a implicação? O que nós observaríamos é exatamente o oposto. Ou seja, agora que o preço se elevou, aqui o nosso preço se elevou de 4 para 5, de 3 para 5, e isso provocou uma redução na quantidade demandada. Em outras palavras, quando o preço do bem se eleva, a quantidade demandada se reduz. Além do preço, a renda do consumidor também influencia na quantidade demandada. Aqui no nosso gráfico, imaginemos a seguinte situação. O consumidor, primeiro, ele tinha uma renda de 10 unidades monetárias, ou seja, R$10. Esse consumidor, em resumo, ele tinha uma renda equivalente a R$10, de tal forma que para essa renda de R$10, ele adquiria uma determinada quantidade de bens. Em outras palavras, essa nossa curva de demanda, aqui, a nossa curva de demanda QD1, ela está associada, colocado uma seta aqui indicando, essa nossa curva de demanda, ela está associada a uma renda, vamos chamar dessa nossa renda de Y. Então, a renda aqui, Y igual a 10. Em outras palavras, cada ponto sobre essa curva de demanda, ela identifica a quantidade adquirida desse bem pelo consumidor, sendo que esse consumidor ele tem um salário, uma renda de R$10. Agora, nós vamos considerar que a renda do consumidor ela se eleva de R$10 para R$15. Ou seja, todo mês esse nosso consumidor ele ganha R$15. Pergunto para vocês, qual que vai ser o efeito deste aumento da renda sobre a quantidade adquirida do bem? O que vai acontecer com a demanda por este bem? Pergunto, nós teremos um deslocamento ao longo da curva da demanda? Não. Por quê?
Quais são as variáveis que se encontram no nosso gráfico? No gráfico, nós temos apenas duas variáveis: quantidade e preço. Quantidade no eixo X, preço no eixo Y. A renda, ela se encontra em algum desses eixos? Não. Logo, se a renda ela não se encontra no gráfico, então necessariamente nós vamos ter um deslocamento da curva da demanda e não um deslocamento ao longo da curva da demanda. Então, se a nossa primeira curva de demanda ela estava associada a uma renda de 10, agora nós vamos ter uma segunda curva de demanda associada ao nosso novo nível de renda, que é de R$15. Aqui nós temos o nosso novo nível de renda, sendo essa nossa renda de 15. Então vejam o que aconteceu aqui. Aumentou a renda do consumidor, a quantidade demandada aumentou. Nós tivemos um deslocamento da renda para cima e para a direita. Sendo que para o mesmo nível de preço, digamos para um preço de P igual a 5, o que aconteceu para esse nível de preços? A quantidade demandada para o mesmo nível de preço aumentou depois que o nosso nível de renda se elevou. Então vejam o que aconteceu. Antes do aumento da renda, o consumidor ele adquiria 2 unidades do bem, quando a renda dele era de 10. Agora que a renda se elevou para 15, este consumidor ele passa a adquirir 4 unidades do bem para o mesmo nível de renda, de preço. Em outras palavras, sempre que nós tivermos um aumento na renda, a quantidade demandada do bem irá aumentar. Sendo essa mudança representada na curva de demanda através de um deslocamento da curva da demanda para a direita e para cima. E se nós observarmos uma redução na demanda, o que vai acontecer? Neste caso, como que a nossa demanda está se reduzindo, se nós tivermos um deslocamento, uma redução na renda, o que vai acontecer? A nossa renda se reduziu de 15 para 10 e isso provoca um deslocamento da curva da demanda para a esquerda. Resumindo e recapitulando, sempre que a renda se eleva, a curva da demanda ela se desloca para a direita. Por outro lado, se a renda se reduz, a nossa curva da demanda ela se desloca para a esquerda e para baixo, indicando que para o mesmo nível de renda, o consumidor de preços, o consumidor está disposto a adquirir uma menor quantidade de bens. O que eu preciso enfatizar aqui? Essa situação ela está associada a bens com comportamento normal. Aqui, vejam o que nós temos. É um bem com comportamento normal. Por quê? É uma exceção à regra. Nós não vamos estudar de forma detalhada, mas existem bens que quando a renda se eleva, o consumo se reduz. Estes bens são chamados de bens inferiores. Qual é a característica apresentada por esses bens? Quais são alguns exemplos de bens que são inferiores?
nós podemos pensar em um exemplo bem simples do nosso dia a dia. Qual seja o efeito de um aumento da renda sobre o consumo de carne de segunda. Imagina o seguinte, um consumidor, ele vai preferir consumir uma picanha ou uma carne moída. Obviamente que este consumidor ele vai preferir uma picanha. Assim, o que vai acontecer com o consumo de carne moída conforme a renda do nosso consumidor se elevar? Vai se reduzir. Como este consumidor ele utiliza essa renda mais elevada para aumentar o seu consumo de picanha, ele deixa de consumir carne moída e, com isso, o aumento na renda provoca uma redução na quantidade demandada deste bem. Por quê? Porque ele é um bem inferior. Além do preço e da renda, outro fator que influencia na quantidade demandada de um bem é o preço dos bens relacionados. Aqui nós temos dois bens distintos. Nós temos os bens substitutos e nós temos os nossos bens complementares. Por exemplo, álcool e gasolina. Eles são exemplos de dois bens que são substitutos. O que são bens substitutos? São bens que são concorrentes entre si. Ou seja, um consumidor, caso ele decida adquirir um desses bens, ele automaticamente estará abrindo mão do consumo do outro bem. Por exemplo, imaginem que um consumidor ele tem um carro Total Flex. Se este consumidor optar pelo consumo de álcool, automaticamente ele está deixando de consumir gasolina. Ou seja, sempre que o consumidor adquire um dos bens, ele abre mão do outro bem. Pergunto para vocês, vamos pegar o nosso gráfico e imaginar a seguinte situação. Um consumidor, ele precisa decidir se ele vai comprar gasolina ou álcool. Este nosso consumidor, inicialmente ele consome gasolina. Porém, ocorre uma redução no preço do álcool. O que vai acontecer? Agora, este nosso consumidor, após ocorrer a redução no preço do álcool, ele vai passar a consumir menos gasolina. Parte dos nossos consumidores, eles vão abrir mão do consumo de gasolina e vão passar a consumir álcool. Em outras palavras, o que nós temos aqui? A quantidade demandada, ela vai se reduzir de, digamos, deste ponto aqui, que nós vamos chamar de Q1. Com o aumento do preço, vejam o que nós temos aqui. Para a quantidade demandada Q1, nós tínhamos o preço associado de P igual a 1. O que nós observamos? O preço do álcool se reduziu. Este nosso consumidor, este aqui é a nossa curva de demanda por gasolina. O que vai acontecer com a quantidade demandada de gasolina? Ela vai se reduzir. Antes, vejam antes o consumidor adquiria Q1. Agora, este nosso consumidor ele passa a adquirir Q2.
o que implica em um deslocamento da curva da demanda para a esquerda, de tal forma que para o mesmo nível de preços, o consumidor reduz a quantidade adquirida do bem. Por quê? Porque parte dos consumidores vão migrar do consumo de gasolina para o consumo de álcool. O bem substituto ele sempre vai ter essa característica. Quando o preço do bem associado a ele se reduz, o consumidor reduz a quantidade consumida. Mais do que isso, a presença de um bem substituto fará com que a curva de demanda seja mais horizontal. Vamos representar aqui através dos nossos gráficos. Então vejam, aqui nós temos os nossos gráficos. O primeiro bem, ele é um bem que não tem bens substitutos próximos. Já o nosso segundo bem, ele vai ter bens substitutos próximos. Qual que vai ser a implicação disso? Vai ser uma curva mais horizontal. Enquanto que a nossa primeira curva, como ela não tem bens substitutos próximos, ela vai ser mais vertical. Então observem que a nossa segunda curva ela é quase... Eu poderia reduzir ainda mais a inclinação dela, fazendo com que ela se tornasse quase horizontal. Enquanto a nossa primeira curva é quase vertical. Aqui, neste nosso primeiro exemplo, sem bens substitutos. E aqui no nosso segundo exemplo, com bens substitutos. Por quê? A inclinação da demanda, da curva de demanda, ela mostra exatamente a sensibilidade dos consumidores a uma mudança no preço. Ou seja, quanto do bem que os consumidores vão adquirir, dado que ocorreu uma mudança no preço. O que nós observamos aqui? Vamos considerar uma mudança no preço e ver o que acontece com a quantidade demandada. Observe o que nós temos aqui. No primeiro caso, para os consumidores aumentarem em uma unidade a quantidade demandada, precisou ocorrer uma redução significativa no preço. Vejam como que essa linha aqui vertical que eu coloquei no gráfico, ela apresenta um comprimento elevado, enquanto que no segundo gráfico a linha é relativamente curta, que representa a mudança no preço, enquanto que a linha que representa a mudança na quantidade demandada, ela é longa. Por que isso ocorre? Justamente porque no primeiro caso, como que os consumidores eles não têm bens substitutos, este bem não apresenta bens substitutos, significa que o consumidor ele não vai ter bens que ele possa passar a utilizar. E com isso, como este nosso consumidor ele não tem opções, ele é obrigado a consumir deste bem independente do preço. Se ocorrer uma mudança no preço do bem, ele não vai ter escolha e vai continuar consumindo. O que ele pode fazer é reduzir um pouco o consumo deste bem. Já no segundo caso, como este bem apresenta bens substitutos, o consumidor vai apresentar uma sensibilidade elevada à mudança no preço deste bem. Basta uma pequena mudança no preço para que a mudança na quantidade demandada seja significativa, indicando que este consumidor ele apresenta uma reação elevada à mudança no preço do bem. Logo, indicando que a nossa curva de demanda
ela será mais horizontal. E no caso dos bens complementares? Se os bens substitutos são aqueles bens que concorrem entre si, os bens complementares, eles são bens consumidos em conjunto. Por exemplo, lubrificantes e gasolina. Os nossos consumidores, eles consomem esses dois bens no mesmo pacote. Qual que vai ser a implicação disso? Quando o preço da gasolina aumentar, as pessoas passam a andar menos de carro. Então, aumentou o preço da gasolina, reduziu a quantidade que as pessoas andam de carro, o número de viagens feitas por este consumidor. Se o consumidor está andando menos de carro, o consumo de lubrificantes vai se reduzir. Em outras palavras, aumenta o preço da gasolina e este aumento no preço da gasolina reduz a quantidade demandada de gasolina, mas também implica numa redução na quantidade demandada de lubrificantes. Vejam que o comportamento vai ser exatamente o oposto do observado para os bens substitutos. No caso dos dos bens complementares, a redução no preço do bem associado a ele, no nosso exemplo, a redução no preço da gasolina, ela provoca uma redução na quantidade demandada. Bom, quer dizer, um aumento na quantidade demandada. Aqui, se o preço da gasolina se reduzir, a quantidade demandada de gasolina se eleva e logo do bem associado a ela, lubrificantes para lubrificar este carro, também vai se elevar. Por outro lado, se o preço da gasolina se elevar, a quantidade demandada de lubrificantes irá se reduzir. Por quê? Porque essa pessoa vai consumir menos gasolina e com isso ela vai viajar menos, precisando de uma menor quantidade de lubrificante. Em outras palavras, o bem complementar, ele também resulta num deslocamento da curva de demanda. Mas o deslocamento observado é sempre no sentido oposto da mudança no preço do bem relacionado. Se o preço do bem relacionado se eleva, a quantidade demandada do bem se reduz e vice-versa. Pergunto para vocês: chocolate e sorvete são bens complementares ou bens substitutos? No caso, são dois bens substitutos. Por quê? Porque o consumidor ele pode optar pelo consumo de sorvete ou pelo consumo de chocolate. Se ele consumir um destes bens, ele abre mão do consumo do outro bem. Agora vamos considerar um outro exemplo. Por exemplo, café com açúcar. Imagina o seguinte, tem um consumidor que ele só consome café com açúcar. Ele não aceita, ele não gosta, em hipótese alguma ele consome café sem açúcar. Mais do que isso, cada xícara de café, este consumidor coloca 2 colherinhas de açúcar. Qual vai ser a implicação? Se o preço do café se elevar, o que vai acontecer com a demanda por açúcar desse consumidor? São dois bens substitutos ou dois bens complementares? Neste exemplo, nós estamos falando de dois bens que são complementares. Por quê? Se o preço do café se elevar, a demanda por café vai se reduzir. E logo, a quantidade consumida de açúcar também vai se reduzir.
Bom, além desses fatores, existem outros fatores que influenciam na demanda, como por exemplo os gostos do consumidor, as expectativas e, obviamente, o número de consumidor que existe no mercado. O gosto, por exemplo, se uma pessoa ela detesta, digamos, chocolate, já uma segunda pessoa ela ama chocolate, ela adora, ela é uma chocolate de carteirinha. Qual que vai ser a implicação disso? A primeira pessoa, ela vai ter não vai demandar chocolate, a curva de demanda dela vai ser zero, a demanda dela não vai se modificar independente do preço, porque ela simplesmente não vai consumir chocolate. Já para a segunda pessoa, como essa pessoa ama chocolate, ela gosta muito de chocolate, ela vai ter uma curva de demanda quase inelástica. Em outras palavras, uma curva de demanda bem horizontal. Por exemplo, a primeira pessoa, a curva de demanda dela é zero. Independente, melhor dizendo, aqui, independente do preço deste bem, a quantidade que ela vai demandar é igual a zero, indicando que ela não vai modificar a sua quantidade demandada, independente do preço apresentado pelo bem. Por outro lado, a curva de demanda da segunda pessoa, como ela gosta muito de chocolate, vai ser quase vertical, indicando que ela apresenta pouca sensibilidade ao preço desse bem. Por mais que o preço se altere, como que ela realmente gosta de chocolate, ela não vai modificar a quantidade que ela consome. Agora vamos imaginar uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, ela tem uma curva de demanda, ela gosta de chocolate, mas nem gosta tanto assim. Qual vai ser a implicação? Nós vamos ter uma curva de demanda para essa outra pessoa, que ela é mais inclinada do que a nossa primeira curva de demanda. Deixa eu representar aqui através de um outro gráfico. Então veja o que nós temos. Aqui nós temos a nossa curva de demanda da nossa segunda pessoa. Observem qual que vai ser a característica. Essa curva de demanda, ela vai ser mais horizontal. Por quê? Porque o nosso consumidor, ele gosta de chocolate, mas nem gosta tanto assim. Qual que vai ser a implicação disso? Uma pequena mudança no preço vai ter um impacto elevado sobre a quantidade consumida. Aqui, o preço ele se modificou em uma pequena quantidade, porém isso foi suficiente para que nós observássemos, para que este consumidor observe uma mudança significativa na quantidade que ele consumiu. Vejam o que nós temos aqui. O primeiro consumidor, o nosso segundo consumidor, como ele não gosta muito de chocolate, ele observa uma mudança significativa no preço dele, na quantidade consumida. Modificou o preço, a quantidade consumida se reduziu significativamente. Já o primeiro consumidor, como ele é um chocolate de carteirinha, se modificou o preço, porém a quantidade demandada quase não se modifica. Ele modifica muito pouco a quantidade que ele demanda. Resumindo, é isso. Quando o consumidor dele apresenta, ele não gosta muito do bem, ele não tem uma preferência elevada por este bem, a curva de demanda é mais horizontal. Quando o consumidor ele adora o bem, ele
tem uma preferência muito elevada por este bem, a curva de demanda é mais vertical. Expectativas. Vamos imaginar a seguinte situação. Um consumidor, exemplo simples, coronavírus. O consumidor ele tem uma curva de demanda, porém ele fica sabendo que vai ter uma pandemia, que todas as lojas vão ser fechadas e com isso ele não vai mais conseguir ter acesso a este bem. O que vai acontecer com a demanda dele? O que vai acontecer com a demanda deste consumidor? Como ele tem a expectativa de que amanhã ele não vai conseguir ter acesso a este bem, imaginemos o seguinte, a primeira curva de demanda deste consumidor ela era assim, indicando que para uma pequena mudança no preço, ele tinha uma sensibilidade elevada. Agora, como que este consumidor ele está disposto a consumir, ele ficou sabendo que corre o risco de não ter produto no mercado amanhã, o que ele vai fazer? O que vai ocorrer? Ele vai ter um deslocamento da curva de demanda, indicando que para o mesmo nível de preço, aqui, para este mesmo nível de preço, este consumidor ele vai aumentar a quantidade consumida. Antes, ele estava disposto a consumir apenas a quantidade Q1. Agora, como ele ficou sabendo que talvez amanhã não tenha produto no mercado, ele vai aumentar a quantidade consumida para Q2. Em outras palavras, a mudança nas expectativas dos consumidores também resulta em um deslocamento da curva da demanda. Essa aula sobre demanda seria isso. Eu abro agora para perguntas. Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. É a oportunidade que vocês têm para se expressar, mostrar as dúvidas, as indagações que vocês possuem sobre o conteúdo.